Olá pessoal, paz do Senhor. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa. Sou residente na cidade de Ribeirão Preto, glória a Deus. E o meu canal é o canal Filemon, já conhecido, de algumas pessoas. E eu vou deixar mais uma videoaula neste momento, neste vídeo. E eu convido você a se inscrever neste canal para nos ajudar no crescimento deste canal. E eu quero também pedir para você assistir esse vídeo até o final. Deixe o seu like abençoado, faça o seu comentário. E eu estarei te agradecendo em nome de Jesus, e prometo estar orando por todos os inscritos que está inscrito neste canal e também por todos aqueles que assistirem esse vídeo, amém? Muito bem. O que eu quero aqui neste vídeo deixar uma videoaula concernente a aula número 10, a lição número 10 do terceiro trimestre de 2022, que fala sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E eu quero aqui falar no tópico número 2 desta lição. Mas primeiro eu quero ler o texto áureo, que diz assim: texto áureo: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, versículo 20. A verdade prática diz assim: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Glória a Deus. Muito bem. A palavra central, ou a palavra-chave da nossa lição é a mordomia, tá? E eu quero aqui falar no tópico número 2 da lição número 10, nós temos uma leitura bíblica em classe que se encontra em Gênesis capítulo 14, 17 ao 20. E eu quero falar no tópico número 2, ou seja, no segundo tópico, que fala sobre a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. Na realidade, depois que surgiu as redes sociais, são tantos comentários que nós vimos nas redes sociais concernente o dízimo, e principalmente comentário contraditório à palavra de Deus. Contradiz o que está escrito na Bíblia Sagrada. E a doutrina sobre o dízimo, ela está vivendo um ataque muito grande, até mesmo por alguns pastores que pastoreiam a igreja estão falando contra. Mas aqui nesta lição, é a lição número 10, do terceiro trimestre, e nós estamos usando as lições da CPAD, tá? Então veja bem, no subtópico 1, fala: o dízimo era uma prática da lei. Muito bem.
Então, se você observar a leitura bíblica em classe desta lição, você vai ver que de forma alguma o dízimo não era prática da lei, porque o dízimo foi muito antes da lei, das leis de Moisés, certo? Então, observamos aqui que muitas pessoas, se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem deste dever cristão. Muitas pessoas aproveitam nos ensinos, de maus obreiros para se eximir desse dever cristão, para se dispensar, para se isentar, para se sentir desobrigado de um dever cristão. Então, essas pessoas que se eximem do dever de ser um dizimista, contribuinte para o bem-estar da obra de Deus, traz uma alegação que é a alegação mais comum dentre muitas outras que existem. Dizem que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Era um preceito criado por quem? Por Moisés. Quem quer ficar desobrigado dessa prática, alega essas coisas. Mas observamos que, nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado a praticá-lo, a entrega do dízimo para a manutenção da obra de Deus. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Vamos ler a leitura bíblica em classe, para nós poder provar o que nós estamos falando. Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao 20, diz assim: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, versículo 18: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era um sacerdote do rei, do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Observe aí, você que alega que o dízimo era uma prática da lei mosaica, que aqui a leitura fala sobre rei de Salém, que esse rei não tinha nada a ver com a lei mosaica. Não existia ainda a lei mosaica. No tanto, Abraão deu o dízimo de tudo que tinha. E o que era? Centenas de anos antes da lei mosaica. Portanto,
a desculpa de que não devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não é sustentada na própria Bíblia Sagrada. Você pode ver isso aí, né? Porque na verdade há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou nega devolver o seu dízimo. E essa justificativa é o amor ao dinheiro. Muitas pessoas não entregam o seu dízimo porque tem amor ao dinheiro, né? Nós vamos observar esse versículo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Vamos lá, vamos ler esse versículo. Onde Paulo ensinou, né, a Timóteo, dizendo assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O que acontece com a pessoa que alega não ser dizimista por causa do se eximem em dar o dízimo, é porque essa pessoa tem amor naquela importância de dinheiro que era para ser entregue na casa de Deus, né? Geralmente as pessoas que criam obstáculo ou desculpa para não entregar o seu dízimo, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim age por conta de terem sido mais discipuladas, ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais, né? Em outras palavras, são pessoas presas em uma avareza, né? Conforme diz aqui a Bíblia, nas cartas aos Hebreus, no capítulo 13 e versículo 5. Esta lição é para que as pessoas reflitam sobre isso, né? Não queira, se você não quer dar o seu dízimo, entregar o seu dízimo, tudo bem, ninguém vai te obrigar a você fazer isso. Ninguém vai obrigar ninguém a dar o seu dízimo, né? Mas quando a pessoa sente de agradecer a Deus com o seu dízimo e a sua oferta pelos bens que você recebeu de Deus, né? Mas como nós observamos aqui, é o seguinte, que dar o dízimo, ele vai muito além de ser uma obrigação. Dar o dízimo na igreja é um meio de gratidão ao nosso Deus, pelo que Deus fez na vida. A pessoa muitas vezes não dá o dízimo, mas gasta muito mais do dízimo com coisas desinteressantes, com coisa muitas vezes que não traz benefício nem para si próprio e nem para sua própria família, mas gasta com coisas que não vai levar a nada. Se você tem esse pensar de que o dízimo ele é uma prática da lei mosaica,
Então lê direito lá o capítulo 14 de Gênesis, versículo 17 ao 20, medita direito e vê se Moisés está presente lá colocando as leis lá. Aí você vai entender, amém? O subtópico, o segundo subtópico do tópico 2 diz: o dízimo como contribuição imposta. Muito bem. Às vezes, as pessoas consideram que os pastores criam uma imposição para as pessoas dar o dízimo. Então aqui fala o seguinte, há também aqueles que dizem que não devolve seu dízimo hoje, porque considera essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Bom, não é o pastor da igreja que criou essa imposição, mas é a Bíblia que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois que você der, faça a prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Mas o que é isso? E o que é fazer prova de Deus? Fazer prova de Deus é você prestar toda a sua confiança em Deus. Ter confiança de que você vai entregar o seu dízimo na casa de Deus e Deus não vai deixar faltar nada para você. Fazer prova de Deus é confiar em Deus. Lê lá o versículo 34, no Salmo 34 e versículo de número 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Então, fazer prova de Deus não é pressionar Deus, não é colocar Deus sobre a parede. Fazer prova de Deus é você ter confiança em Deus. Aleluia. De acordo com aqueles que assim pensam, não havia nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo, né? Mas, dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quer e com o valor que achar mais conveniente, né? Não. O dízimo tem que ser entregue na casa de Deus. E as pessoas alegam isso aí porque acham que o pastor vai pegar o dinheiro que foi contribuído e vai usar para o seu próprio uso, né? Mas aí a pessoa vai lá e paga um IPTU para o governo do seu imóvel, que tem que pagar, se não pagar vai leiloado, né? Paga o imposto da sua propriedade rural, paga o imposto da sua propriedade urbana, e esse dinheiro ele vai para um órgão administrativo que a qual vai administrar esse dinheiro que você contribuiu para o seu município, para o estado, para o país. Vai para um órgão administrativo. Dinheiro que é contribuído tem que ter alguém para administrar. Muito bem. Bom, entrega para quem quer, onde quiser, o valor que achar conveniente. Observamos aqui que ela até parece ser uma tese bastante piedosa. Vou pegar o meu dízimo, vou dar para um mendigo lá da rua, estou dando um dízimo. Tudo bem, se você quer dar uma ajuda para o mendigo lá na rua, um morador de rua, faça isso, meu querido. Não nega não, se você puder, faça isso, né? Contudo,
contudo acha que é tão piedoso, mas não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Observamos aqui que Paulo lembrou à igreja de Coríntio que era dever desta igreja cuidar do sustento dos obreiros, e ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que praticam, os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo, que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? 1 Coríntios 9:13, você pode ler lá. Observamos que evidentemente o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre o sacerdócio. Então, se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que Paulo usou esse termo? Por que Paulo deveria usar? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e oferta? Como que ia viver? Então, aqui eu estou encerrando este vídeo e fazendo uma recomendação para você, que eu sei que eu vou receber muitos comentários de crítica sobre esse assunto que eu estou falando aqui, porque eu estou aqui falando em uma rede social, eu estou sujeito a receber críticas, e alguém poderá dizer assim: receba essa crítica construtiva. Para mim não existe crítica construtiva, a crítica é crítica e a crítica é destrutiva. Mas eu sei que vou receber críticas em comentários de crítica, mas não importa. O que eu falei é o que está engabado, imbuído na nossa lição e dentro da Bíblia Sagrada, o que eu acabei de falar. Amém? Muito bem. A síntese do tópico 2 diz: o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza, porque a avareza também é pecado. Muito bem. Que nós observamos aqui que essa lição, do começo até o fim, ela vem falando concernente à mordomia cristã, a administração cristã. Que você não esqueça disso. Olha, se você for se inscrever no meu canal, por favor, se inscrevam e não deixa de acionar o sininho das notificações, porque você acionando o sininho das notificações, o próximo vídeo que eu postar já vai aparecer para você aí. Pastor, eu não sei me inscrever. É fácil. Entra no YouTube, digite lá canal Filemon, vai aparecer o canal Filemon e lá vai estar escrito inscrever em vermelho. Clica no inscrever em vermelho e você estará inscrito no canal. Fazendo isso, acione o sininho das notificações. Quando você for assistir esse vídeo, não clique na minha foto, clique no link que aparece em azul, ok? E assista até o final, para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.